Bom dia, pessoal. Bom dia Samuel, Danilo. Bom dia, Levi, Enzo, Lívia, Bom dia, professor. Mariana. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. E aí, Enzo, já falei. Que mais? Luíde, Abraão, Jezreel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa o pessoal ir entrando aqui para a gente começar, tá? Rapidinho a galera entrar. Que a gente professor. já começa. E aí? Bom dia, beleza? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. professor. Bom dia, pessoal. Vou dar só um minutinho aqui para a galera entrar. Abrir a câmera aqui para vocês verem minha cara feia. Acordar e ver a cara feia do professor logo de manhã não é boa coisa não, né? Mas é assim mesmo. O aluno, qualquer pessoa, né? Tanto faz ser aluno, trabalhador, tem uma parcela de sacrifício, não tem jeito. Vamos lá. Deixa o pessoal terminar de chegar aí para a gente começar. Falta entrar aqui. Tem mais 3 aqui. Vamos aguardar eles entrarem para a gente começar. Bom, meus queridos, bom dia a todos, que eu não falei individualmente. Não dá tempo de falar com todo mundo, mas bom dia para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa aula. Eu estou devendo uma aula para vocês, depois a gente vai combinar um horário à tarde, tá? Para repor aquela aula da semana passada. E vamos torcer para a internet hoje não dar problema, funcionar direitinho. Ontem eu dei aula. Ainda bem que não tá chovendo também. Pois é, mas eu tô preocupado, sabe o quê? Que o tempo tá nublado. Aqui em casa, bicho, não precisa. Pois é, tá frio demais também. Verdade. Não precisa nem chover, basta nublar o tempo, que a internet aqui fica péssima. Quer dizer, ela já não é boa, sabe? Eu já troquei o plano, já troquei mas não adianta. Professor, minha internet é que nem o Neymar, professor, cai toda hora. Ah, é? A de cá de casa tá do mesmo jeito, rapaz. Agora, eu percebi aquele dia depois que eu encerrei a aula lá, que a gente não conseguiu dar aula, que vários professores também estavam com problema naquele dia, né? Eu vi no grupo lá as mensagens na turma de vocês, caiu a aula também de outros professores, só que eu acho que eles conseguiram voltar, né? Só que no nosso caso, mesmo que a gente volte, fica com a aula interrompida e aí fica ruim para vocês compreenderem o assunto. Então a gente vai retomar, tá? E depois lá no grupo, eu quero que vocês pensem aí qual é o melhor dia para vocês. Um dia que vocês estejam menos ocupados à tarde, tá? Para poder a gente combinar um dia para a gente repor essa aula que a gente perdeu, tá bom? Bom, vamos continuar de onde nós paramos. Eu parei nos conceitos, tá? Conceitos básicos. E aí eu vou retornar aqui aos nossos slides. Deixa eu abrir aqui para a gente continuar de onde paramos. Hoje a gente vai falar de movimento uniforme. Vamos começar a detalhar essa parte do movimento. Deixa eu... Vou interromper aqui meu vídeo, que melhora também aí a transmissão, tá? Para não ficar pesando muito. E aí a gente vai começar. Bom, meus queridos, é o seguinte. Nós falamos de cinemática, né?
expliquei para vocês o que é cinemática, a diferença de cinemática e dinâmica, certo? Depois, falei para vocês de ponto material, ou partícula, corpo extenso, né? Então, relembrando aqui rapidinho, partícula quando as dimensões do corpo não influenciam na análise do movimento. Então, você analisa o movimento sem se preocupar com o tamanho do corpo. Tá? E corpo extenso é exatamente o contrário. Quando você precisa considerar as dimensões do corpo, do móvel, na análise do movimento. Tá? Falei do que era movimento, do que era repouso, né? Exemplificamos aqui a questão do giz. E agora nós iremos para a trajetória, que é o nosso outro conceito. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa diferença de corpo extenso, partícula, movimento e repouso? Está tranquilo? Vou abrir o microfone aí, me dando um retorno, porque... Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Se alguém tiver alguma Professor? dúvida... Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida Pois de não. ponto material. Pode me explicar de novo, por favor? Posso sim. Olha só. O ponto material ou partícula é quando a dimensão do móvel não influencia no movimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós saímos daqui de Vitória da Conquista de carro até São Paulo, certo? Quando a gente vai de carro até São Paulo, 1.200 quilômetros. Cada quilômetro são 1.000 metros. Então, você vai percorrer uma distância de aproximadamente 1.200.000 metros, certo? O tamanho do carro, por maior que seja o carro, ele vai ter 4 metros de comprimento. Você está entendendo? Então, 4 metros de comprimento, percorrendo uma distância de 1.200.000 metros, vai influenciar? Não vai. Então, por exemplo, você vai calcular o tempo da viagem. Você não vai pegar 1.200.004 metros. Isso não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, entendeu? Então, você pega 1.200.000 metros e calcula o tempo da viagem. Então, o tamanho do carro, por maior que seja, 4 metros, 2,5 metros, 5 metros, ele não vai influenciar na análise do movimento. Então, você pode desprezar o tamanho do móvel. Quando você pode fazer isso, é considerado uma partícula ou um ponto material, certo? E qual é a diferença disso para corpo extenso? Que tem o pessoal que está com dúvida no corpo extenso também. Então, vamos aproveitar o gancho e explicar. O corpo extenso é justamente o contrário. Imagine que você tenha uma ponte e essa ponte tenha 200 metros de comprimento, certo? E aí, para atravessar essa ponte, você tem um trem de 100 metros de comprimento. Ora, o trem tem quase a metade do tamanho da ponte. Então, nesse caso aí, nesse segundo exemplo, o trem, ele pode ser considerado uma partícula? Não. Você tem que considerar o tamanho do trem para ele atravessar a ponte. Por quê? Se a frente do trem entrar na ponte, quando a frente do trem estiver saindo na ponte de 200 metros, o trem atravessou a ponte totalmente? Não. Metade do trem ainda está dentro da ponte, entendeu? Está ocupando metade da ponte, 100 metros da ponte. Então, nesse caso do trem, você tem que considerar o tamanho da ponte e tem que considerar os 100 metros do trem para poder calcular o tempo de travessia. Porque se você pega só os 200 metros da ponte e divide pela velocidade, o trem não vai ter ultrapassado a ponte totalmente. Ainda vai ter metade do trem, ainda vai ter a parte do trem ocupando a metade da ponte. Conseguiram entender o raciocínio? Consegui, obrigada. Certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Beleza. Parece que todo mundo entendeu. Ótimo. Mas se tiver qualquer dúvida, a gente volta. Não se preocupe não, tá? Independente de ser agora, chega lá na frente. Ah, professor, esqueci. A gente lembra, não tem problema nenhum. Bom, então, continuando os nossos conceitos, para encerrar aqui, antes de entrar em movimento uniforme, nós vamos falar de trajetória, tá? O que é trajetória? Trajetória é justamente o caminho, o percurso descrito por um móvel quando realiza o movimento,
certo? Aqui, por exemplo, o pessoal que está esquiando está realizando essa trajetória marcada na neve. Esse indivíduo aqui que está caminhando no deserto está realizando essa trajetória aqui na areia. O avião, essa trajetória da fumaça. Então, a trajetória, ela é definida pelo lugar geométrico das posições ocupadas pelo corpo no decorrer do movimento. Ou seja, é o caminho percorrido pelo corpo quando ele realiza um movimento qualquer, certo? Então, a trajetória aqui desse atleta, ele pula e dá um salto. A trajetória dele é uma trajetória curvilínea. Ele descreve essa curva aqui. A trajetória, ela pode ser retilínea, tá? Então, se o indivíduo, ao invés de pular, ele saísse daqui e viesse para cá, ele iria descrever uma trajetória retilínea. Aqui seria uma trajetória curvilínea. Então, só existem dois tipos de trajetória, certo? Trajetória retilínea e trajetória curvilínea, ok? Não tem outra forma, outra classificação de trajetória. Aí eu pergunto para vocês, imagine que o indivíduo faça isso aqui, ó. Que trajetória é essa? Retilínea ou curvilínea? Retilínea. É uma sucessão, ó. Aqui é uma reta, ou pelo menos teria que ser, que eu já falei para vocês que sou ruim para desenhar com esse mouse. Aqui é outra reta, aqui é outra reta, aqui é outra reta. Então, é uma sucessão de trajetórias retilíneas, ok? A mesma coisa se ele fizer isso aqui, ó. Que trajetória é essa? Curvilínea. Até aqui, ó, uma curva, outra curva. Quando chegou nesse trecho aqui, ó, esse pedaço é uma trajetória retilínea. E aqui volta a ser curvilínea. Então, você tem a trajetória, aqui nesse caso aqui é uma trajetória curvilínea, daqui até aqui. Daqui para cá é retilínea. Passou para cá, curvilínea de novo. Então, não existe outro tipo de trajetória. Ou a trajetória é Como é que chama, retilínea. professor? Oi? Retilínea e corrilínea? O nome? Não. Aqui, ó, a trajetória, por exemplo, essa trajetória aqui, você vai analisar, ela é curvilínea até esse ponto, Ah, tá. retilínea para cá. Não tem como você classificar ela Ok. mista ou falar que ela é curvilínea e retilínea. Ou ela é curvilínea ou ela é retilínea. Nesse trecho, até esse trecho aqui, ela é curvilínea. Daqui para cá, retilínea, depois volta a ser curvilínea. Certo? Então, quando você descreve uma reta, trajetória retilínea, quando o percurso é descrito por uma curva, como está aqui na imagem, a trajetória é curvilínea. Ok? Beleza? Bom, agora nós iremos passar para o último conceito, que é o mais importante aí de todos, que é o referencial. Tá? O que é o referencial num movimento? O referencial é o ponto que nós utilizamos como parâmetro para analisar o movimento. O que é isso, professor? É o ponto que a gente escolhe para tomar como referência. Por isso que o nome é referencial. Então, na física, tudo depende do referencial adotado. É aquela velha teoria de Einstein. Tudo é relativo, certo? Então, tudo depende do referencial. Tudo é relativo ao ponto que você toma como referência, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma trajetória muda quando você muda o referencial. A característica do móvel muda quando você muda o referencial. E a característica, a situação de movimento também muda quando você muda o referencial. Então, por exemplo, uma partícula pode ser um corpo extenso ou um corpo extenso pode se tornar uma partícula. Depende do referencial adotado, certo? Um corpo pode estar parado e em movimento ao mesmo tempo. Depende do referencial adotado. Então,
A trajetória ela pode ser retilínea ou curvilínea, depende do referencial adotado. Então, por exemplo, como é que um corpo, o mesmo móvel, ele pode ser uma partícula ou um corpo extenso? Então, vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Imagine o carro saindo daqui para São Paulo, viajando daqui para São Paulo. Eu disse para vocês que o carro saindo daqui para São Paulo, ele é um corpo, uma partícula, não é isso? Porque as dimensões dele são pequenas e você não vai conseguir, não vai precisar considerar as dimensões desse veículo quando você analisa 1.200.000 metros. Então, um carro de passeio, saindo de Vitória da Conquista até São Paulo, quando o referencial é a estrada, esse carro pequeno, ele é uma partícula ou um ponto material, certo? Agora, esse mesmo carro chegou em São Paulo e se locomoveu direto para um shopping center. Quando chegou lá no shopping center, o estacionamento está lotado e só tem uma vaga de 3 metros para estacionar o carro. Em relação a esse estacionamento, esse mesmo carro, que era uma partícula durante a viagem entre Vitória da Conquista e São Paulo, esse mesmo carro agora ele vai ser o quê? Um corpo extenso. Por quê? Porque quando você está analisando o estacionamento, a vaga de 3 metros, as dimensões do veículo vão influenciar para ele colocar o veículo na vaga, concordo? Sim ou não, meu povo? Sim. Sim. Então, Sim. o que era ponto material virou partícula, não é isso? E o que era partícula virou corpo extenso. Por quê? Porque eu mudei o referencial. Então, o carro era uma partícula quando o ponto de referência era estrada, entre Vitória da Conquista e São Paulo. Mudei o referencial, coloquei o referencial sendo a vaga da garagem no shopping, esse mesmo carro passou a ser o quê? Um corpo extenso. Beleza? A mesma coisa, eu já exemplifiquei no ônibus para vocês aí. Se o cara ele está em movimento, por exemplo, esse indivíduo aqui está em movimento em relação a esse outro que está sentado aqui no morro quando o ônibus está movimentando. Então, quando o referencial é esse indivíduo aqui que está sentado na pista, esse rapaz aqui está em movimento. Agora, se eu pego como referencial essa mulher que está atrás dele, sentada, para essa mulher, esse mesmo indivíduo que está em movimento passa a estar em repouso. Porque à medida que o tempo passa, a distância que separa os dois aqui não vai variar. Então, independente do ônibus estar andando, ele está em repouso em relação a ela e ela em relação a ele, porque a distância que separa os dois permanece constante. Então, o mesmo indivíduo que está em movimento, quando o referencial é esse aqui na Terra, ele está parado quando o referencial é essa mulher aqui no ônibus. Ok? Então, uma partícula pode ser um corpo extenso ou vice-versa se eu mudar o referencial. Um corpo pode estar em movimento ou em repouso, né? Desde que eu mude o referencial adotado. E agora, o mais importante, a trajetória. Uma trajetória retilínea pode virar uma trajetória curvilínea? Como é que uma reta vai virar uma curva? Será que isso é possível? Refaz a trajetória? Oi? Refazendo a trajetória, Refazendo a mas trajetória? aí fica sendo uma outra trajetória, entendeu? Então, eu estou falando, por exemplo, você tem uma trajetória retilínea, certo? Essa trajetória retilínea, ela pode, dependendo do referencial, virar uma trajetória curvilínea? É meio Pode olhar por estranho, né? outro ângulo e aí pode ficar uma retilínea. Dependendo do ângulo de observação, né? O ângulo que você está observando, certo? Então é isso aí. A depender do ponto de referência,
você vai ver uma reta ou ver uma curva. Então, depende do ângulo que você está tomando como referência, do ponto que você está tomando como referência. Então, também, a trajetória que é retilínea pode virar curvilínea, dependendo do que? De onde você está observando. Então, mudou o referencial, também muda-se a trajetória. Vamos ver aqui. Imagine que eu tenho um avião aqui, e esse avião está soltando uma bomba aqui, um míssil, na água do mar, certo? O avião está voando. Quando ele solta a bomba, o indivíduo na praia vai observar a trajetória da bomba curvilínea, esse arco de parábola aqui, certo? Por quê? Porque a bomba sai com a mesma velocidade do avião para frente e cai ao E vai mesmo caindo aos tempo poucos. devido à gravidade, exatamente. Então, esse movimento para frente associado com o movimento de queda vai dar essa curva aqui que ele vai fazer. Então, se nós estivermos na praia observando o avião passar no horizonte, a gente vai ver a trajetória da bomba como curvilínea, certo? Agora, se eu mudo o referencial, se eu pego o indivíduo que está aqui, ó, em cima do compartimento do avião aqui que soltou a bomba. Quando esse indivíduo estiver aqui, a bomba está aqui embaixo. Quando esse indivíduo estiver aqui, ó, que o avião foi para frente, a bomba seguiu o movimento do avião, vai estar embaixo. Quando ele estiver aqui, a bomba está aqui, imediatamente embaixo dele. Então, esse indivíduo, quando ele olhar a trajetória da bomba, ele vai ver a trajetória da bomba caindo sempre como? Em linha reta. Retilíneo. Exatamente. Então, para quem está na Terra, a trajetória observada é curvilínea. Mas para um observador no avião, vai ser um segmento de reta vertical. Ele vai ver a trajetória retilínea. Então, mudei o referencial, eu vou mudar também a trajetória. Então, por isso que Einstein disse que tudo é relativo. Tudo depende do referencial adotado. Se eu mudo o referencial, uma partícula pode virar um corpo extenso ou vice-versa. Se eu mudo o referencial, um corpo que está em movimento pode estar em repouso ou vice-versa. E se eu mudo o referencial, uma trajetória que é retilínea pode virar curvilínea ou vice-versa. Conseguiram entender aí, meu povo? Chama hipérbole, né? Uhum. Aqui é chamado Hipórbole. de hipérbole ou arco de parábola. É Tá? hipórbole? Não, hipérbole ou arco de parábola. Ah, tá, ok. Tá? Aqui normalmente a gente chama de arco de parábola porque ela pega só um quadrante. A hipérbole normalmente ela pega todos os dois quadrantes. Então seria, por exemplo, daqui para cá, entendeu? Quando fosse um tipo lançamento. É igual um arremesso de basquete, né? Isso, um lançamento oblíquo, que é um lançamento oblíquo. Ele joga a bola, ela sobe, vai para frente e depois cai. Aí ele descreve uma hipérbole. Aqui a gente chama de arco de parábola, porque ele pega só um quadrante. Né? Você não pegou aqui o movimento de subida, ele está só caindo daqui para cá. Certo? Beleza, pessoal? Conseguiram entender esses conceitos? Sim. Ótimo. Sim. Qualquer dúvida, tamo aí. A mesma coisa aqui, ó. O indivíduo está parado observando o trem passar. Esse vagão do trem tem essa bolinha aqui presa no teto e de repente essa bolinha é solta. O indivíduo que está aqui olhando o trem passar, ele vai ver essa bolinha cair assim, ó. Certo? Por quê? Porque a bola vai cair dentro do vagão, mas o vagão está indo para frente, ó. Com uma velocidade V qualquer que eu não sei. Ok? Então, quem está parado aqui vai ver a curva. Mas esse indivíduo que está aqui olhando a bolinha cair na frente dele, quando o vagão estiver aqui, ele vai estar na mesma posição e a bola vai estar aqui, ó. Então, para esse indivíduo, ele vai ver a bola caindo em linha reta. E para esse indivíduo aqui, que está fora do trem, ele vai ver uma trajetória no arco de parábola. Então, aqui é retilínea para esse e curvilínea para quem está aqui parado no solo. Ok? É só para reafirmar lá um outro exemplo para mostrar para vocês. Bom, instante e intervalo de tempo. É importante a gente saber essa diferença na hora que nós formos analisar, calcular o movimento uniforme ou movimento variado também, certo? O que é instante?
Instante é o momento que você está analisando o movimento, certo? O próprio nome está dizendo, é instantâneo. Então, você está naquele instante, naquele intervalo, naquele tempo, não é intervalo, naquele exato tempo, você está observando o movimento, certo? E intervalo de tempo? Intervalo de tempo é a diferença entre os instantes, certo? Essa diferença entre os instantes nos dá o intervalo de tempo que o fenômeno ocorreu, certo? Então, o que acontece? Você... Vai só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Você tem aqui, por exemplo, uma reta, e aqui você tem 3 pontos, T0, T1 e T2, certo? Cada Tzinho desse é um instante. Então, por exemplo, iniciou o movimento, você zera o cronômetro, então você tem um instante 0 segundos, que é o início do movimento. 10 segundos após, registrou-se o primeiro instante. Então, você tem o primeiro instante, 10 segundos, que é T1, certo? E depois, mais 10 segundos, você marcou o T2, que corresponde a 20 segundos, o segundo instante. 0, 10 e 20 são os nossos instantes do movimento. T0, T1 e T2. E o intervalo de tempo? O intervalo de tempo vai ser a diferença entre os instantes. Então, por exemplo, qual foi o primeiro intervalo de tempo aqui? Esse primeiro intervalo de tempo corresponde a 10 segundos. Por que 10 segundos? Porque você vai pegar 10 menos 0, 10 segundos foi o intervalo de tempo entre T0 e T1. Qual foi o intervalo de tempo de T1 para T2? T1 para T2 são os 10. mesmos 10 segundos. Por quê? Porque T1 para T2, você vai pegar 20 menos 10, T2 menos T1, e o intervalo de tempo daqui para cá, nós temos mais 10 segundos também. Ah, professor, por que aqui está 20 no slide? Porque aqui ele está pegando o intervalo de tempo da origem. Então, de 20 até o inicial. Então, 20 menos 0, o intervalo de tempo T2 também é 20 segundos. Mas de T1 para T2, o intervalo de tempo seria apenas de 10 segundos. Compreenderam isso aí? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, Compreendi. instante é tipo, você começa a contar o cronômetro e depois de determinado tempo você marca o Aquele tempo, instante, né? isso. Aí você marca Sim. aquele instante. Então, Aí por o exemplo, eu intervalo de zerei... tempo, Sim, pode falar. o intervalo de tempo é o tempo entre dois instantes, né? Exatamente. A diferença entre os dois instantes que você quer marcar. Então, zerei o relógio, comecei a contar, parei o cronômetro aqui, se o indivíduo parou aqui, registrei 10 segundos. 10 segundos que eu registrei no cronômetro é aquele instante, aquele tempo que o indivíduo chegou aqui. E o intervalo depende do tempo inicial. Então, por exemplo, daqui para cá, o intervalo de tempo são 10 segundos. Daqui para cá são 10 também. Só que aqui o instante não vai ser de 10, vai ser de 20 em relação à origem. Mas o intervalo de tempo vai ser de 10 daqui para cá. Certo? É isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Mais Relativo, né, alguma? professor? Oi? É relativo, né? É É relativo, relativo. né? Isso, exatamente. Relativo ao tempo inicial. O intervalo de tempo é relativo ao tempo inicial, enquanto que o instante não. O instante depende da marcação da origem. Começou aqui 0, aqui vai ser 10, aqui vai ser 15, aqui vai ser 20, 25, 30 e assim sucessivamente. Agora, o intervalo depende do ponto que você pega como início. Então, é relativo, faz referência ao tempo inicial, ao instante inicial. Beleza? Bom, aqui, ó. A duração definida por 2 instantes de tempo é chamada intervalo de tempo, aquilo que eu falei para vocês aí, ó. T final menos o tempo inicial. Então, aqui, ó. Por que lá estava, como eu disse para vocês, por que aqui está 20? E eu falei que daqui para cá é 10? Porque 20 está pegando todo, ó.
Está pegando desse instante T2 até o início. Então, qual é o intervalo de tempo? De 0 até 20 segundos. 20 menos 0, 20 segundos. Agora, se eu quiser, qual o intervalo de tempo? De 10 a 20 segundos, é 20 menos 10, 10 segundos. Certo? Bom, eu não sei se eu falei para vocês, se eu já falei para vocês do Sistema Internacional de Medidas, o SI, MKS. Parece que eu já falei para vocês lá no início, na primeira aula. Sim. Então, nós temos um Sistema Internacional de Medidas, um padrão de medidas, tá? E esse padrão, ele segue, ele tem que seguir essas normas, que são normas mundiais. Ou seja, você faz uma pesquisa aqui, você pode jogar essa pesquisa, e quem for ler essa pesquisa lá na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, ele vai entender porque ele está na unidade padrão. Por que que isso é necessário? Porque, por exemplo, cada país ele adota unidades diferentes, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, nós calculamos as velocidades em quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, o cálculo da velocidade é feito em milhas por hora. Então, são unidades diferentes. Por exemplo, 1 quilômetro por hora equivale a 1,6 milhas por hora. Então, o cara que está a 100 milhas por hora num carro americano equivale a 160 quilômetros por hora aproximadamente num carro nacional. Então, são unidades de medidas diferentes, certo? E aí já pensou se o cara faz uma pesquisa nos Estados Unidos, bota unidade de medida, aí manda essa pesquisa para o Japão, o cara vai ficar convertendo toda a unidade da pesquisa. Tem pesquisa que leva 10, 20, 30 anos para ser feita. Então tem praticamente um livro. Aí o cara vai ter que transformar todas as unidades de todos os dados da pesquisa que estão nesse praticamente livro. Aí o cara vai passar um ano só transformando a unidade para entender a pesquisa. Então criou-se o padrão. Tá? O padrão é o Sistema Internacional de Medidas, que em física é o nosso MKS. Tá? MKS por quê? Porque toda unidade de distância tem que estar em metros, toda unidade de massa tem que estar em quilogramas e toda unidade de tempo tem que estar em segundos. Então, é o padrão, certo? Segundo, metro e quilograma. Distância em metros, massa em quilogramas e tempo em segundos. Por isso que a gente chama de MKS. A unidade de tempo, como a gente está falando de intervalo de tempo, a unidade padrão de tempo na SI é segundos, tá? Como eu já disse para vocês, MKS. Então, a unidade de tempo é segundos. O que acontece? Nós temos outras unidades de tempo, e aí a gente vai ter que converter para segundos. Então, 1 segundo, nós temos minuto, nós temos horas. Você sabe que 1 hora são 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Então, consequentemente, 1 hora você tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, se você quiser converter para jogar na unidade correta, você vai ter que usar esse ponto de referência aqui. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 3.600 segundos, que é o nosso parâmetro para transformação. Ok? E espaço determina a posição da partícula na trajetória, tá? Qual a posição que a partícula se encontra? É o espaço. Então, por exemplo, a partícula parou aqui, nesse ponto aqui que eu estou com a setinha, entre 0 e 20. Qual é a posição, o espaço da partícula? 10 metros em relação à origem, ok? Se ela parou aqui, 20 metros é a posição dela. Se ela está aqui nem saiu, ela está com que posição? Menos 10, certo? Por quê? Porque a origem aqui, ela está atrás da origem. Então, o espaço, ele pode ser positivo ou negativo, conforme a região que ela se encontra em relação à origem da trajetória. A origem da trajetória tem que ser determinada. Ah, professor, como é que eu vou saber onde está a origem? Se ele passa uma reta, ele tem que especificar onde é a origem. Se ele não passar, significa que a origem é aqui, ó, na extremidade desse segmento de reta.
ok? A mesma coisa. Se ele não botar a pontinha da seta, você não sabe qual é o sentido do movimento. Então, a trajetória é da esquerda aqui para a direita, a seta está indicando. Se não tivesse esse marco aqui, a origem seria aqui. Como ele marcou, a origem está aqui, está começando a trajetória para cá, e se o indivíduo está aqui, ele está na posição menos 10 metros. Então, espaço é a posição ocupada pela partícula na trajetória, ok? Essa posição ela é dada pela distância entre a partícula e a origem, que é o que eu estou falando para vocês. Se ela está aqui, essa distância é de 20 metros. Então, a posição, 20 metros. Se ela estiver aqui, vai ser de menos 10, porque ela está 10 metros atrás da origem. Ok? Todo mundo compreendeu aí? Espaço? Uhum. Vamos lá. Deslocamento. O que é deslocamento? Deslocamento é justamente a variação de espaço. A diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, por exemplo, ele estava aqui em 0 e chegou em 20. Qual é o deslocamento escalar, o deslocamento dessa partícula? Corresponde à variação da posição. Você pega a posição final. Qual é a posição final dele? 20 metros. Menos a posição inicial, que era 0. 20 menos 0, o deslocamento dele foi de 20 metros. Ok? Deixa eu ver se aqui tem outra aqui. Não, vamos voltar para cá. E agora imagine o seguinte, que ele saiu daqui, ó, dessa posição menos 10 e veio para cá, para 20. Qual vai ser a distância percorrida, o deslocamento? Aí a variação de espaço, né? 20 menos quanto? Menos 10. 20 menos 10 faz um joguinho de sinal, fica 20 mais 10, então esse deslocamento aqui foi de quanto? 30 metros. Porque ele saiu de menos 10 e chegou aqui nos 30. Então, qual vai ser o deslocamento aqui, ó? Esse deslocamento vai ser de 30 metros. Certo? Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Então, variação de posição nos dá o nosso deslocamento. Acho que a gente já tem esse deslocamento antes. Fala mais alto só um pouquinho, que eu não estou conseguindo ouvir. Acho que no ano passado, no 8º ano, a gente já estudou deslocamento. Já falou, né? É isso. O importante é só vocês entenderem. É só vocês entenderem qual é a diferença entre deslocamento e distância percorrida, porque são diferentes, mas depois a gente vai ver, tá bom? Nossa aula vai acabar, mas a gente retorna às 8h20. Então, vou mandar para vocês aí um link, certo? E aí esse link vai estar marcando 8 horas, mas quando for 8h20, a gente retorna, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta. É só o tempo aí de eu mandar o link para vocês e colocar os slides aqui na posição. Beleza? Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, até daqui a pouco. Beleza.